Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um encontro semanal. Bom dia, Senar Mato Grosso. Você sabe que aqui a nossa missão é levar conhecimento, informação para você que está do outro lado da tela, sempre contando com o apoio da equipe do Senar Mato Grosso, também de parceiros do Senar Mato Grosso, que ajudam a transformar positivamente o campo com as informações que são importantes, não só aqui apenas para os produtores do estado, mas, claro, de todo o país. São sempre informações universais aí que podem te ajudar a fazer a diferença no campo, no seu dia a dia. Hoje, quem vai bater um papo aqui conosco é o Armando Urenha, que é o coordenador da TEG. A TEG é a Assistência Técnica e Gerencial do Senar, que faz um trabalho espetacular, chegando a milhares de propriedades, né, Armando? Já ultrapassando faz muito tempo já a barreira de 1.000, 2.000 propriedades e caminhando para um desafio novo agora em 2022, realmente levar conhecimento e informação que ajuda a fazer diferença para os produtores. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patone, bom dia a todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui e sempre um prazer estar explanando o que a gente tem desenvolvido no Mato Grosso em termos de assistência técnica e gerencial. Legal. Hoje o Armando preparou aqui para a gente um bate-papo. A gente vai falar sobre o diagnóstico do perfil do produtor focando na bovinocultura de leite. O que é esse diagnóstico? Quando começa o trabalho de vocês? O diagnóstico, a gente tem um entendimento, a gente sempre ouve falar na assistência técnica de que o técnico de campo tem que ouvir, tem dois ouvidos e uma boca e sempre tem que entender melhor o produtor, mas a gente tem uma ideia que se você souber perguntar corretamente, você consegue obter informações melhores do que está vindo a campo. Então, se você entender melhor o cenário do que é aquela propriedade, como que ela trabalha, qual a sua mão de obra, qual que é o seu inventário, qual que é a sua área, o que está disponível para aquela atividade e assim por diante, a gente consegue, com maior assertividade, dar as orientações sugeridas para que o produtor conduza um caminho mais assertivo. Então, a gente faz um diagnóstico em cima de 6 áreas, que são os nossos pilares, que é a parte de gestão, manejo, nutrição, reprodução, sanidade e instalações. E a partir do resultado desses questionamentos, a gente consegue traçar um perfil daquela propriedade e até nortear quais são as áreas que a gente vai iniciar a nossa orientação sugerida, digamos assim. Isso que você destaca é muito importante, conhecer esse diagnóstico. É legal você falando isso aqui para a gente, Armando, porque isso mostra o quanto as orientações que vocês levam para o produtor é para cada produtor, ou seja, vocês identificam de verdade o perfil ali e a partir dali vocês começam a fazer as orientações, as sugestões, enfim, é algo muito individualizado, né? Isso. Os nossos atendimentos, hoje a gente aproximadamente 2.500 propriedades assistidas e 2.500 propriedades atendidas individualmente. Então não tem um pacote de bolo, um plano de trabalho que a gente faz uma aplicabilidade em massa em todas as propriedades. E é por isso que a gente precisa do perfil individual de cada uma delas. Então, dividido nessas áreas, nós montamos um questionário. Cada área dessa tem 18 perguntas e essas perguntas acabam traçando o perfil do produtor. Hoje, os produtores, além dessa gama de informações, essas inúmeras variantes que tem na propriedade, a gente também classifica o produtor em P1, P2, P3, P4 e P5, conforme a sua tecnologia ou disponibilidade tecnológica e conhecimento daquela atividade em questão. Vamos falar um pouquinho então, o que significa cada um desses perfis? Vamos lá. Como que é feito Eu esse trabalho na trouxe prática? um questionamento, a gente faz algumas perguntas. Eu não consigo passar todas 100 e poucas perguntas aqui. Tem isso até o também, né? tempo É um reduzido, diagnóstico bem né? amplo, é um questionário ali, uma entrevista com o produtor, muito Mas ampla. é de suma importância. A gente não pode aplicar ou receitar um medicamento, digamos, se nós fôssemos um médico, sem conhecer o que está acontecendo Exato. lá. Então, por exemplo, se nós pegarmos um produtor aí da pecuária leiteira e fizermos algumas perguntas, eu trouxe aqui uma colinha, né? Uhum. Então, esse questionário a gente faz no Google Forms, essas respostas depois elas são compiladas pela nossa central e aí a gente consegue montar o perfil do produtor. Então, algumas perguntas, por exemplo, na parte de gestão, como que ele controla o leite produzido? E aí algumas respostas, ou ele não controla, ou ele recebe recibo do laticínio, ou ele tem a anotação diária da produção, ou utiliza alguma ferramenta de gestão. Outra pergunta, por exemplo, qual tipo de controles ou técnico utilizado? Ou não realiza, ou identifica os animais
com algum outro tipo de colar, ou identifica os animais e também faz a anotação dos dados e assim por diante. Se eu for aqui em um outro exemplo, na parte de manejo, qual que é o tipo de ordenha utilizada? Ou é manual, ou é mecânica com balde ao pé, ou é mecânica com fosso, ou mecânica com fosso tipo espinho de peixe. Então, varia conforme a tecnologia aplicada nessa propriedade. Como que é a identificação desses animais, se ele não identifica, se ele identifica por nome, se ele identifica por gênero, e se ele identifica por nome e número. Vamos lá, mais um exemplo aqui em outra área. Lembrando que cada uma dessas áreas são 18 perguntas. E essas perguntas foram... Acredito que a gente conseguiu elaborar elas com bastante assertividade, porque tem dado certo. Só para pegar esse gancho, né? Como que vocês elaboraram, há quanto tempo vocês trabalharam para chegar a esse diagnóstico, a esse questionário, esse perfil de modelo de identificação? Essas perguntas, agora a gente já tem um modelo pronto, está praticamente virando um aplicativo, a tendência é essa. Mas essas perguntas, o tempo que demorou é o tempo que a gente trabalha de assistência técnica. A gente foi pegando algumas sutilezas ao caminhar das nossas jornadas, né, dos nossos atendimentos, e foi entendido que essa pergunta é mais assertiva, essa pergunta é importante, isso daqui traça. E a partir dessas respostas, a gente consegue falar, olha, se o produtor deixar de fazer isso e adotar um outro tipo de gestão, ou um outro tipo de nutrição, ou outro tipo de manejo, a gente consegue melhorar a vida dele. Eu acho que a gente consegue... Por isso que esse termo, orientação sugerida, adotado pela nossa assistência técnica, o produtor acata se ele quiser. A gente tem total liberdade junto com o produtor para estar batendo um papo. Nunca a responsabilidade é do cenário e nunca a responsabilidade do produtor. A gente compartilha isso. E aí, quando a gente vai entrar numa propriedade, dessas 6 áreas que eu acabei de falar, gestão, nutrição, reprodução, instalações, manejo e sanidade, por qual eu começo? Não tem como a gente arrumar de imediato todas as 6. Então, 1, 2 eu tenho que iniciar um trabalho e posterior a isso, ou no ano que vem, inicio um trabalho na outra área até que isso se resolva. Quais são as áreas mais prioritárias que a gente tem que dar condições de continuar exaltando porque elas estão ótimas e quantas precisam de melhoria? Não existem erros nas propriedades, existem melhorias a serem feitas. E, de repente, uma pouca organização dentro daquela propriedade, o resultado vem de imediato. E o grande segredo que esse trabalho de diagnóstico do perfil do produtor na pecuária leiteira nos mostra é por onde começar. E traçado o perfil desse produtor. Então, digamos que então, ao final de tudo isso, dessa compilação de dados, essas informações elas vêm para o cenário e ali você traça se o produtor é Então, nós temos o P1, que é o mais tecnificado, e o P5, que é o menos tecnificado. Então, digamos que um produtor em transição, que é um P3, que é um produtor que já investiu uma quantidade de tempo e recursos, ou ele melhora e se transforma num P2, P1, ou ele vai sair da atividade. É o produtor de mais alto risco. Um P4 é um produtor que está entrando na atividade, está bem, está consolidado, está fazendo dinheiro, mas ele tem que galgar degraus maiores. E aí, quando a gente entende, depois de um perfil traçado, depois de um diagnóstico bem feito, se o produtor é um produtor em transição, então digamos um P3, e a sua maior necessidade é manejo, então a gente tira da prateleira um protocolo, talvez no próximo programa a gente venha falar a respeito disso. Então, assim, nesse perfil de produtor, nessa necessidade de área, por onde eu começo? Então você tira da prateleira P3 manejo e a gente vai começar por ali. Se for um P4, que é um produtor que está iniciando atividade aí, e tiver problema de gestão, então P4 gestão. Então esse diagnóstico, depois que o Google Forms compila para nós, ele vem automaticamente essa resposta e a gente tenta buscar essas orientações sugeridas na prateleira e começar por ali. É um norte, não é uma resposta. E os técnicos nossos precisam desse norte, assim como o produtor, assim como todos nós, né? A gente tem vontade de fazer e às vezes só não sabe por onde começar. Interessante quando você exemplifica isso daí, né? E esse questionário, esse diagnóstico, você já botou ali de P1 até P5 e conforme as áreas ali, né? E vocês evidentemente tabularam isso e estabelecem, vão colocar pontos aí que vão trazer esse resultado.
Isso, algumas notas, né? Então ele está com mais deficiência em determinada área. Depois daquelas 18 perguntas, vem o perfil do produtor e aí ele recebe uma nota. Não é uma nota se é 10 ou 0, bom ou ruim. É uma nota de que precisa ser melhorado. E a gente não pode se preocupar só com o que precisa ser melhorado. Também tem que permanecer o que é bom. A gente tem muito produtor legal com alta tecnologia, principalmente os P2 e P1, que são produtores mais tecnificados, mas tem extremo problema de gestão. Ou nós temos problema de propriedades que são muito boas, mas a parte sanitária está precária. Ou o inverso. Quem está nos mostrando isso? Quem está colocando essas respostas no tabuleiro? Esse diagnóstico, esse perfil. Isso aqui tem sido aplicado nas nossas propriedades com muita assertividade. A gente tem conseguido, inclusive, esclarecer para o produtor perguntas e respostas que até então ele não tinha sacado, e mesmo ele naquela propriedade há 20 anos de existência. E o próprio técnico, nossos técnicos sabem fazer, são capacitados continuamente por isso, têm capacidade para colocar em prática, só não sabia por onde começar. Então, esse diagnóstico ele vem nos trazer a orientação de uma organização do que já existe na propriedade e quais são os primeiros passos a serem trilhados. Armando, vou pedir licença para a gente fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você que está nos acompanhando, esse bate-papo bacana aqui, falando um pouquinho de como é feito esse trabalho, né, do pessoal da TEG, que tem feito, como eu disse no início do programa, um trabalho de excelência, ajudando muitos produtores, cerca de 2.500, mais de 2.500 produtores rurais aqui em Mato Grosso já a fazer diferente no campo e melhorar os resultados dentro da porteira. O Armando está trazendo um exemplo de como é feito o diagnóstico no caso da bovinocultura de leite. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá. Falei que o intervalo era rapidinho, né? A gente logo voltava aqui para continuar esse bate-papo com o Armando Urenha, que é coordenador da TEG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial aqui do Senar Mato Grosso, que tem feito a diferença para milhares de produtores rurais aqui no estado. O Armando, no primeiro bloco, Armando, você explicou um pouquinho como é feito o diagnóstico ali do produtor, né? Ou seja, como que a partir das informações coletadas diretamente na propriedade, na entrevista ali com o produtor, né, você citou aí o questionário amplo, né, mais de 100 e tantas perguntas, vocês chegam a um ranqueamento que vai apontar as principais áreas aí de deficiência ou que precisam de melhorias na propriedade, né, e esse é o trabalho que, como você disse, norteia a ação para cada produtor individualmente e, claro, também baliza com que todos os técnicos ali possam seguir o mesmo, adotar a mesma maneira de trabalhar. E isso tem feito diferença no campo. Com certeza, a gente está muito contente. A nossa casa, inclusive, nosso superintendente, o Francisco, nosso Chico da Policeia, nosso diretor de operações, Guto Zanata, tem investido bastante nessa área e a gente, em 2021, nós saímos de 600 propriedades, pouquinho menos que isso, e estamos com aproximadamente 2.500. Além dessa quantidade de propriedades, a gente expandiu também para outras cadeias, que é a pecuária de corte, a ovinocultura, cafeicultura, floricultura, olericultura, fruticultura e a pecuária de corte, a pecuária de leite, que já existe há um tempo conosco. Estamos com a apicultura e a piscicultura também em termos de abrangência. A ideia é que a gente faça esse diagnóstico, hoje foi apresentado na pecuária leiteira, mas nós temos diagnóstico para todas as áreas que eu acabei de citar. E as que estão entrando agora, a gente também está fazendo essa mesma metodologia de trabalho. A ideia é que a gente tenha umas 5.000 propriedades aí ao final de 2022, né, se Deus quiser, e que a gente consiga também atender a cadeia de grãos, fibras oleaginosas, principalmente na parte de gestão. A gente vê que tem um espaço ali a ser preenchido e dado uma devida importância para esse tipo de cenário. Trabalhar a mandiocultura, trabalhar a avicultura básica, tão importante no nosso estado, tão importante nas pequenas e médias propriedades. Então, o Senar não vai falar não para nenhuma das propriedades, a gente tem esse direcionamento por nossa alta gestão, por nossa superintendência, e a nossa equipe está muito orgulhosa de poder cada vez mais estar auxiliando aí esses produtores nossos matogrossenses. Agora eu vou destacar o número que você trouxe. Vocês chegaram a cerca de 2.500 propriedades no ano passado e tem essa expectativa, uma meta aqui interna de chegar a 5.000, ou seja, dobrar o número de propriedades atendidas.
O que mostra, além do engajamento de vocês, né, e a dedicação para conseguir levar conhecimento para tantas propriedades, mostra também do outro lado como a demanda tem aumentado, né? Como o produtor de fato está querendo ter o Senar ali dentro da sua fazenda, levando informação, trocando uma ideia e apontando caminhos aí muitas vezes importantes. Há um direcionamento não só de quantidade de propriedades. A gente precisa de muita qualidade no que quando a gente entra dentro de uma propriedade. Fato esse, que se a gente observar as vezes que eu vim aqui, ou alguém da TEG veio no Bom Dia Senar gravar os programas anteriores, ou com case de sucesso, ou com estratégias de melhoria, então a gente também não é só expandir. A gente tem que realmente transformar. A gente tem essa orientação, esse direcionamento pela nossa autogestão. A nossa equipe trabalha com esse viés. E a partir do momento que a gente entra numa propriedade, a propriedade vem junto conosco. E é graças a essa dedicação coletânea aí que a gente realmente, as propriedades que estão conosco, atendidas pelo Senar Mato Grosso, têm sido transformadas de um jeito muito positivo. Isso é muito gratificante. Ontem nós começamos com 4 técnicos, que foi 2015. Essa semana a gente está fazendo treinamento metodológico. Nós estamos com 120 e poucos técnicos. O negócio cresceu. Expandiu e mostra, né, o tamanho do estado e a importância do trabalho de vocês. Como que o produtor que está acompanhando pode buscar o Senar para falar, olha, eu quero que minha propriedade também faça parte dessas 5.000 propriedades aí que certamente vão ser atendidas esse ano? Ótima pergunta. E o produtor que quer ser assistido, basta que a gente se direcione ao sindicato rural do seu município. Onde não tem sindicato rural, vá no município vizinho, solicite o atendimento da assistência técnica do sindicato rural e pode deixar que os demais trâmites o Senar se vira aí. Daqui a poucos dias a gente está dentro da sua propriedade e quem sabe contribuir cada vez mais com o nosso objetivo, igual a gente tem feito com as demais propriedades que a gente já assiste. Agora é importante, quando você fala o produtor busca o sindicato rural, a TEG, o trabalho da TEG, ele precisa de grupos de propriedades, né? Como que é feito isso aí? É interessante que daí o produtor já busca ali, junto a vizinhos, a conhecidos ali também, para montar esse grupo, né? O que precisa ter? Os atendimentos, então, como eu disse agora há pouco, são individualizados. Nós temos grupos para serem trabalhados, porque assim, a gente disponibiliza um técnico, os atendimentos da assistência técnica e gerencial são totalmente gratuitos, mas para que a gente tenha um técnico atendendo individualmente cada propriedade, precisa que exista um grupo. Então os atendimentos eles são mensais ou quinzenais. Na olericultura, os atendimentos são de 2 horas e a gente atende quinzenalmente um grupo de 20 propriedades rurais. Na pecuária de corte, o atendimento já tem a duração de 8 horas e um grupo de 15 propriedades rurais. O técnico vai estar na sua propriedade todos os meses. Na pecuária, na pecuária leiteira, na apicultura, outras cadeias, aí já são um grupo de 25 a 30 propriedades rurais. Por que a gente pede um grupo? Para poder otimizar esse profissional que vai atender você mensalmente. Esse profissional ele fica em torno de 3 anos, às vezes mais, conforme o objetivo daquela cadeia, com o atendimento, né? Mas a maioria dos nossos grupos giram em torno de 25 a 30 propriedades, com exceção da pecuária de corte, que são 15 propriedades, e da olericultura, que são 20 propriedades. Perfeito. E só para frisar aqui o que o Armando disse, né, forma-se esse grupo para logisticamente otimizar o dia a dia, ali, a rotina daquele técnico que vai estar naquela região percorrendo individualmente cada propriedade. Né? Isso ficou muito claro aqui, é importante reforçar. Armando, agradeço pela tua participação, mais uma vez parabenizo, né? Nós somos testemunhas aqui dessa parceria do Canal Rural com o Senar Mato Grosso, do como vocês realmente têm levado resultados para essas propriedades, né? Trouxemos aqui, como você exemplificou, ao longo desses anos, vários cases de sucesso, né? Produtores que receberam essa orientação, né, sugerida, como você destacou, colocaram em prática essas orientações e conseguiram melhores resultados. Espero que esse ano realmente seja um ano de muito trabalho para vocês, que trabalho para vocês significa resultado para os produtores. Parabéns mais uma vez, obrigado por estar aqui dividido com a gente. Antônio, eu que agradeço todas as propriedades que estão conosco, parabenizo os produtores que se esforçam tanto no dia a dia e espero que a gente volte mais vezes aí, trazendo cada vez mais resultados positivos do andar do nosso dia a dia. Legal. Feliz 2022 para todos nós, né? Exatamente, feliz 2022 para todos nós. Estamos ainda em janeiro, começo do ano. Sempre bom desejar felicitações, né, e sucesso para todo mundo. Obrigado mais uma vez e obrigado por você que nos acompanhou
nessa manhã de quarta-feira. Produtor rural aqui de Mato Grosso, quer participar do trabalho da ATEG, fazer parte dessa lista, né, de milhares de propriedades, entre em contato com o Sindicato Rural, como o Armando explicou aqui, e leve a equipe do Senar para dentro da sua porteira para ajudá-lo a fazer diferença. Bom dia, uma excelente quarta-feira, até semana que vem.